Olá, pessoal. Continuando a falar um pouco desse livro aqui, O Surgimento da Bíblia, Conrad Smith. Vamos agora para a página 298. Ali ele fala da questão da mulher pecadora, né? Fala de Jesus e da mulher adúltera, né? Que aparece em João 7:53 a 8:11. Esse episódio, ele não aparece nos manuscritos mais antigos, mas aparece no Codex Beza. Codex Beza, tá? Se refere, na página 312, a que Papias ele se refere ao Evangelho dos Hebreus, tá? Mas de uma forma enigmática. A observação em que Eusébio poderia ser interpretada de tal forma que Papias conheciam o Evangelho de segundo Hebreus, a partir dele apresenta o episódio de Jesus sobre a mulher adúltera, que se encontra no Evangelho de João. Também é possível e até mais provável que Papias conhecia o episódio de Jesus da mulher adúltera e que o acréscimo que se segue por Eusébio, né, e que se encontra no Evangelho segundo Hebreus, foi um acréscimo feito pelo próprio Eusébio. Nesse caso, o próprio Eusébio teria atribuído ao Evangelho de Hebreus o episódio relatado por Papias, que este provavelmente transmitira sem atribuí-lo a um evangelho específico. Então, veja, esse episódio da mulher adúltera, apesar de que realmente não constar dos manuscritos mais antigos, né, o primeiro mais antigo é o Codex Beza, tem a referência em Papias. A referência de que se constava de um evangelho dos hebreus, possivelmente é um dado acréscimo feito pelo Eusébio. Mas, de qualquer maneira, ele mostra que esse texto já era conhecido ali do Papias, tá? Agora, falando um pouco sobre o Evangelho de Pedro. O Evangelho de Pedro é interessante que ele foi aceito pela igreja por um tempo por ser de Pedro. As pessoas acreditavam que era ser de Pedro. Mas, com o tempo, se descobriu que aquele evangelho tinha características docetistas, né? Ou seja, questionava a encarnação, que Jesus veio na carne. Então, existe uma carta do bispo Serapião, que é a notícia mais antiga a respeito da existência do Evangelho de Pedro. Tá? Existe, contudo, pelo menos um fragmento grego de uma época claramente mais antiga, final do século II, desse Evangelho. Em comum com a carta de Serapião, esse fragmento indica que o Evangelho de Pedro se originou no século II. Conservada se encontra numa versão dos eventos da paixão em perspectiva própria. Tá? Então é interessante como é que esse Evangelho de Pedro ele foi aceito pela tradição, pelo fato de ser de Pedro, mas questionado depois pelo conteúdo, porque o conteúdo não parecia apostólico. Então, claramente existe essa matriz, essa referência apostólica servindo de base aí para determinar se o texto deve ser aceito como inspirado ou não. O Evangelho de Tomé ele foi descoberto ele inteiro em Nag Hammadi, em 1945. Mas nós já tínhamos trechos, alguns dos ditos já eram conhecidos em Oxorhynchus, pelo menos no Oxorhynchus 654, Oxorhynchus 1, Oxorhynchus 655. É interessante que a gente conhecia esses textos Oxorhynchus, mas não associava ele ao Evangelho de Tomé. A gente só associou eles ao Tomé quando Nag Hammadi. Aí é que se descobriu que esses fragmentos tratavam, na verdade, do Evangelho de Tomé. Tá? Então foi só depois que foi descoberto. Né? A referência aos 4 evangelhos, ela vai aparecer de Leon, vai se referir a 4 evangelhos. Isso aparece na Contra Heresias 3, 11, 7. E também Clemente de Alexandria,
Clemente de Alexandria se referiria a esses 4 evangelhos num livro chamado Hipotiposes, citado por Eusébio, História Eclesiástica 6, 14, 6. Ali ele se refere aos 4 na seguinte ordem: Mateus, Lucas, Marcos e João. E também Orígenes, em comentários a Lucas 1, versículo 2, também se refere aos 4 evangelhos. Então, a referência aos 4 evangelhos aparece nesses autores aí: Irineu, Eusébio de Cesareia, Clemente de Alexandria, Orígenes, e também no cânon de Muratori. Cânon de Muratori foi um cânon que provavelmente é de Roma, datado por volta de ano 200, e ele foi descoberto em 1740 por Antônio Muratori, Ludovico Antônio Muratori. Tá? Ele principia com uma frase, nas quais ele, porém, estava presente e apresentou de forma correspondente. O terceiro evangelho segundo Lucas. Lucas é este médico, após a ascensão de Cristo, quando Paulo o levou como alguém instruído pela lei, ele o escreveu em seu nome de acordo com sua opinião. Então, você veja que ele fala já do terceiro. Primeiro e segundo está numa outra folha perdida. Provavelmente ele está se referindo a Mateus e Marcos. Tá? Então, esse é o cânon de Muratori. E outra coisa para encerrar, então, tem essa passagem aqui interessante, que ele fala ainda dos gnósticos, né? Ele fala que o papiro P45 já tem todos os evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Ele é um papiro do século III. E diz assim, o Conrad Smith: não se tem conhecimento, porém, de nenhum manuscrito que contivesse um evangelho que mais tarde viria a ser canônico, juntamente com outro que viria a ser apócrifo. Entende? Os P45 tem os 4 canônicos. Não existe um manuscrito que tenha 3 canônicos e um gnóstico. Não tem. Está sempre separado. Então, achei interessante essa referência. Muito obrigado, então.